Então, me deram uma missão difícil hoje, depois da palestra da Juliana, da doutora Dalva, de manter vocês acordados pelo menos 20 minutos. Então, colaborem comigo, por favor. O tema hoje da aula é neoadjuvância em câncer de ovário, certo? Quando e por quê? Então, sabemos que o câncer de ovário é uma neoplasia que é responsável por 3,4% de todos os tipos de câncer, certo? É um tumor ainda com alta mortalidade, certo? Respondendo por um número de 180 mil óbitos por ano. E dos pacientes com tumores de ovário, 25% ocorrem por mutações genéticas hereditárias, certo? Sendo 14% hereditárias e 7% somáticas. Então, dos dados do INCA, no Brasil, o ovário corresponde pela oitava causa de casos ano, com 7.310, correspondendo por 3%. Então, aqui nesse slide, a gente vê a porcentagem de pacientes vivos em 5 anos, de acordo com o estadiamento. Então, pacientes com estadio inicial 1A, 1B e 1C, nós observamos uma sobrevida em 5 anos maior que 80%. Então, com o tempo, com a evolução do estadiamento, nós observamos pacientes com estadio 3, a sobrevida já cai para menos de 50%. Então, essa análise aqui dos dados americanos, que observou a incidência e a prevalência do câncer de ovário, foi observado que nós vemos com o tempo, com o passar dos anos, uma diminuição da incidência e uma diminuição da mortalidade. Isso se deve principalmente ao uso de terapias novas, como os inibidores de PARP, em casos avançados principalmente. Então, indica para a gente que o câncer de ovário hoje ele está se tornando uma doença crônica, né? E os fatores de risco. Como é que a gente sabe uma paciente que tem uma maior probabilidade de desenvolver câncer de ovário? Então, são pacientes com idade mais avançada, que nunca tiveram filhos, pacientes com menarca precoce e menopausa tardia. Obesidade é um importante fator, principalmente atualmente, e a história familiar positiva. Lembrando que quando o paciente tem uma história familiar positiva, pelo menos um familiar com história de câncer de ovário, o risco é duplicado. A presença da tão famosa mutação BRCA1 leva a um aumento de risco de 15% a 45% e BRCA2 de 10% a 20%. E os fatores que reduzem o risco de apresentar câncer de ovário durante a vida? Múltiplas gestações, amamentação, uso de contraceptivos orais e cirurgia tubária. Esse fator relacionado à cirurgia tubária, mas advém da teoria de que o câncer de ovário não surge no ovário, mas surge na tuba uterina. Mas isso necessita ainda de melhores confirmações. Tá aí, não. De acordo com a patologia, a origem do tumor ovariano, ela tem 3 origens principais. Então, de acordo com a localização da doença. Ela pode se originar do epitélio, certo? Que são os tumores seroso de alto grau, endometrioide, células claras, mucinoso e seroso de baixo grau. Ela pode ser das células germinativas, que são de germinoma, tumor de saco vitelino, carcinoma embrionário, corocarcinoma e teratoma. E os tumores derivados do cordão sexual. Células da granulosa, tumores como tecoma, fibroma, células de Sertoli e esteroide. Os tumores epitelioides fazem parte da maior causa, né, de 65% a 70%. Os de células germinativas correspondem por 15% a 20% e do cordão sexual apenas 5% a 10%. Lembrando também que o ovário também pode ser sítio de metástase, correspondendo por 5% desses casos. Pode voltar, isso. Esse slide aqui, basicamente, ele fala das principais alterações moleculares. Hoje em dia, a gente está sabendo que nós estamos tratando novas doenças, certo? As doenças estão sendo divididas e classificadas, principalmente agora, com base nos subtipos moleculares. Então, nós temos tumores
o principal, os tumores de origem epitelial, que correspondem pela maior quantidade de casos, os tumores de alto grau serosos são relacionados a mutações de TP53, BRCA1, BRCA2, certo? Tumor de endometrioide relacionado à via PI3K e deficiência da recombinação homóloga. Passa. Bom, quando a gente fala sobre o câncer de ovário hereditário, 76% dos casos, em geral, do carcinoma de ovário, eles são de origem esporádica, ou seja, não tem nenhuma relação com causas genéticas. Enquanto 24% apresentam uma causa hereditária. Desses 24%, a gente vê ali naquele discozinho em vermelho, 40% são causados pela mutação do BRCA1. 40% são causados pela mutação do BRCA1 e 23% causados pela mutação do BRCA2. Então, por esse slide, fica bem claro que todos os pacientes hoje com câncer de ovário epitelial precisam ser testados com relação à mutação. Além dessas alterações na mutação do BRCA1 e BRCA2, nós temos um grande número de pacientes com defeitos de recombinação homóloga. Isso vai ser importante principalmente para os pacientes com doença mais avançada, com necessidade, com uso de terapias mais novas. Bom, sinais e sintomas. Nós temos os principais sintomas associados a essa doença. Geralmente é uma doença indolente, então os pacientes vão demorar a apresentar sintomas. Os principais associados do abdominal, perda ponderal, aumento do volume abdominal, principalmente relacionado a casos mais avançados, com a presença de ascite, e a massa pélvica no exame físico. Passa para mim. O estadiamento, a avaliação inicial desse paciente, principalmente com os exames de imagem, né? Exames para avaliar a extensão da doença, com tomografia ou radiografia de tórax, ressonância, PET-CT e a dosagem laboratorial do CA-125. Após a avaliação com os exames de imagem, esses pacientes vão ser alocados no estadiamento. Estadiamento 1 é paciente com doença localizada nos ovários, apresentando uma sobrevida, como a gente viu inicialmente, de 80% a 90%, essa doença inicial. No estádio 2, já são pacientes que têm doença, mas doença restrita à pelve, com a sobrevida já mediana de 66% a 71%. E os pacientes de estadio clínico 3, que já são pacientes que já ultrapassa o ovário, ultrapassa a pelve. Então, é um paciente que já tem uma sobrevida menor que 50%. E com a doença, com o estadio 4, é uma doença com metástase à distância, nós temos uma sobrevida em 5 anos menor que 20%. Então, 70% desses pacientes já são diagnosticados já em estadio clínico 3 ou 4, então com uma sobrevida bem abaixo. Além do estadiamento clínico, nesses pacientes o estadiamento cirúrgico é muito importante. Então, nesses pacientes, a realização da cirurgia com uma histerectomia, a retirada dos ovários, das trompas, retirada uma omentectomia, um lavado peritoneal e biópsias múltiplas da cavidade abdominal é mandatório, certo? A linfadenectomia pélvica e paraórtica só é indicada mais se o paciente tiver linfonodo clinicamente positivo. Nos pacientes com estadio clínico 3, que a gente falou, que é um paciente já com a doença fora da pelve, que acomete a cavidade abdominal, a citorredução, a cirurgia, ela ela tem como objetivo ressecar toda a doença visível. Então, essa cirurgia, ela tende a deixar com uma doença residual de menor que 1 centímetro. Esse é o melhor cenário possível. Então, a nossa decisão primeira, no caso do paciente com câncer de ovário,
seria se é um paciente candidato à quimioterapia neoadjuvante, que é o tratamento antes da cirurgia, certo? Ou se é um paciente já para citorredução primária. Nesse estudo aqui, nós vimos que quanto mais o paciente tiver doença residual menor que 1 centímetro, melhor para ele. As sobrevidas, elas vão ficando menores devido a quanto maior a doença for, quanto maior doença residual o paciente tiver. Então, a citorredução primária, ela, nesses casos de paciente estadio clínico 3 ou 4, ela é possível apenas em 40% dos casos, certo? Lembrando que o cenário ideal é deixar uma doença residual menor que 1 centímetro, mas também são pacientes com cirurgias com altas taxas de morbidade, certo? Devido à necessidade de ressecção grande, de parte do intestino, de confecção de ostomias. Então, isso levou-se a pensar a necessidade de um tratamento pré-operatório, certo? Então, esse estudo aqui, ele analisou 670 pacientes com um carcinoma de ovário estadio clínico 3 ou 4 para cirurgia primária, seguido de quimioterapia adjuvante, carboplatina e paclitaxel, versus uma quimioterapia pré-operatória, uma cirurgia de intervalo e quimioterapia pós. Então, não teve diferença nem de sobrevida livre de progressão, nem de sobrevida global nesses pacientes, certo? Contudo, a taxa de complicação cirúrgica foi menor na quimioterapia neoadjuvante, com menor mortalidade pós-operatória, infecção e hemorragia grau 3 ou 4. Nessa análise, esse estudo foi lançado em 2010, uma análise que foi feita em 2013, avaliou que os pacientes que melhores demonstraram da estratégia da neoadjuvância eram pacientes de estadio clínico 4 e com alto volume de doença pós-cirurgia. Então, esse outro estudo, com 552 pacientes, também avaliou a cirurgia upfront versus a quimioterapia neoadjuvante e demonstrou uma menor toxicidade no braço da quimioterapia, sem prejuízo de sobrevida global ou sobrevida livre de progressão. Então, a quimioterapia neoadjuvante, pré-operatória, não é inferior à cirurgia. Então, como objetivo do tratamento neoadjuvante, nós temos de reduzir a mortalidade perioperatória, aumentar a probabilidade de uma ressecção completa da doença no momento da cirurgia e avaliação da efetividade do tratamento quimioterápico antes da cirurgia. Então, qual o paciente que nós vamos oferecer? O paciente com carcinoma, com câncer de ovário estadio clínico 3 ou 4, com doença clinicamente aparente e ressecável, que dificilmente o cirurgião vai lá e vai conseguir deixar uma doença visível menor que 1 centímetro. E pacientes com contraindicação à cirurgia, mas que são propensos a tolerar a cirurgia após a quimioterapia. Então, aqueles pacientes que têm um risco cirúrgico proibitivo no momento da avaliação. Outros achados cirúrgicos, que podem também contraindicar uma cirurgia primeiro versus a quimioterapia. Pacientes que apresentam doença extraabdominal, infiltração da raiz do mesentério, infiltração maciça da cápsula pancreática, uma necessidade de grande ressecção do intestino delgado e metástases parenquimatosas hepáticas à distância. Então, basicamente, o paciente ele é avaliado pelos exames de imagem, classificado do estadiamento, 3A, 3B ou 3C. Esse paciente é encaminhado para uma laparoscopia de avaliação, digamos assim. Se o cirurgião achar que é uma doença ressecável, é um paciente que pode ser avaliado para uma cirurgia primária. Se ele achar que não, é um paciente candidato à quimioterapia neoadjuvante. Lembrando que esses pacientes, o ideal é serem avaliados num momento multidisciplinar e com cirurgiões com expertise desse tipo de cirurgia. E o paciente já com um quadro mais avançado, estadio clínico 3C ou 4, já é mandatório a biópsia e indicado quimioterapia neoadjuvante. Esse slide aqui eu trouxe apenas para ilustrar a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, certo? Que essa quimioterapia foi avaliada através desse estudo, com um N de 245 pacientes, então é baixo, certo? Foram avaliados para uma doença, nos pacientes que tiveram uma doença estável após 3 ciclos de quimioterapia neoadjuvante, certo? Foram submetidos à cirurgia.
Esses pacientes eram avaliados para serem submetidos a esse tipo de quimioterapia com a cisplatina ou não, seguidos ambos os grupos por quimioterapia adjuvante. Então, esse estudo mostrou que essa quimioterapia foi efetiva, então aumentou sobrevida livre de recorrência e sobrevida global, contudo, com maior incidência de complicações pós-cirúrgicas no braço que foi submetido. Esse tipo de tratamento é um tratamento que deve ser muito reservado, ele não é de rotina, certo? Ele é feito em grandes centros, com cirurgiões, com equipes especializadas para a realização desse tipo de quimioterapia. Outra medicação que muitos escutam falar, que é o bevacizumab, foi avaliado em 2 estudos, certo? Que demonstraram um aumento de taxa de ressecabilidade, porém sem aumentar a taxa de ressecção. Então, assim, ele também não é, nós não utilizamos no cenário neoadjuvante. É isso. Obrigada.